Eu sei que por ser sanguínea, eu acabo me perdendo, sabe? A sanguínea e o fleumático geralmente se perdem muito, assim, no que você precisa fazer ao longo do dia. Então, eu sei que eu preciso estar escrito em algum lugar que eu veja, que eu tenha facilidade de ver, porque eu tenho que ficar consultando para mim voltar ao foco. Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Ação Delas Podcast. Aqui a gente vai abordar vários assuntos. Quais são os assuntos, Valéria? A gente vai falar sobre empreendedorismo, maternidade, autoconhecimento e tudo que envolve o universo feminino. E o mais legal é que você, mulher, estando aqui nesse podcast, você vai ampliar seus conhecimentos e vai elevar a sua autoestima. Pode ter certeza. Um lugar para mulheres valiosas e poderosas como você. Eu sou a Mariana Moria, mentora comportamental. E eu sou a Valéria Moscardin, gestora de projetos da Proativa, empresa... Meu Deus! É assim mesmo, respira fundo e continua. É ao E vivo no mesmo. episódio de hoje a gente vai falar um assunto que eu quase nem gosto de falar. Não. Raramente falo Hoje, sobre gente, isso. eu vou ficar assim, ó, só ouvindo e aprendendo, entendeu? Muito. Que é sobre planejamento, que há muitas pessoas falam para mim que acham que o planejamento é um monstro terrível. Você acha, Mari? Ai, para mim é difícil, viu? Planejamento, assim, eu gosto de ter o planejamento. Agora, o problema é fazer o planejamento. A cabeça não vai, sabe? De uma forma tão fácil. Dá uma Ah, então bugada. você não tem problema de seguir um plano. Não, eu Não. gosto. Ah, porque tem muitas pessoas que falam para mim e falam assim: ah, eu nem faço porque eu sei que eu não vou fazer. Então, aí, assim, claro que assim, eu não gosto de uma coisa igual por muito tempo. Tem que ir mudando, né? Tipo, cumprir horários, tal, tem que ir mudando. Eu não gosto, na verdade, de me sentir obrigada a fazer Hum. algo, sabe? E às vezes esses planejamentos, se dependendo se for muito rígido, né? Aí ele traz essa obrigação e aí a gente não faz, tipo, né? Hum. Mas Entendeu? isso é mais por causa do seu perfil, será? É, sim, é por Do causa mais do meu sanguíneo? perfil, do meu temperamento sanguínea. Sim. Não, O não pode ser sanguíneo forçado. é ser forçado, sabe? Assim, não, você tem que cumprir, senão você não vai se dar bem. Nossa, aí pronto. Assim, esse tem que Hum. mata todo o planejamento, sabe? E toda a comunicação que você tem, às vezes, com o cliente ou com alguém que você vai fazer um trabalho, porque para o sanguíneo você falar tem que, vixe, aí acabou. Acabou, acabou. Sim. Mas quando a gente fala de planejamento, a gente não está falando que é uma regra que está escrita em pedra, por exemplo, que a maioria das pessoas, elas acreditam que só porque planejou aquele dia daquele jeito não pode acontecer nada fora, do que foi planejado. E não é bem assim, né? O que a maioria das pessoas tem que entender. Desculpa, gente. O que a maioria das pessoas tem que entender é que a vida vai acontecer, vai ter imprevistos, vai acontecer milhões de coisas, só que se você tem um mínimo de foco, você vai fazer foco e prioridades, você vai realizar as coisas que você se propôs a fazer e vai deixar o que não é prioridade para depois. Então, não é, o que acontece, né? As pessoas elas acham que por elas terem tudo, todos os horários delas cheio de alguma tarefa, isso já é tipo produtividade, já é um bom planejamento e não é assim que funciona. Então, eu gosto de colocar, por exemplo, as tarefas que eu preciso fazer e listar o que é prioridade. E Hum, eu vou fazendo de acordo com o meu tempo, porque tem tarefas que são prioridades, mas que eu não posso fazer de manhã, é só de tarde, como por exemplo o podcast, é só nesse horário que a gente grava e é uma hum. prioridade, mas então eu não posso adiantar porque é nesse horário.
sim, Mas tem outras coisas que eu posso estar adiantando, e aí eu vou moldando o meu dia em cima de uma lista. E com essa lista que daí a gente vai fazendo. Você tem uma lista, um checklist, algumas coisas já pré-definidas, já te ajuda no seu planejamento. E você vai fazendo as coisas de acordo com o que vai acontecendo no seu dia, com o que vai fluindo. Não é escrever na pedra e não poder apagar nunca verdade. mais. É verdade, não, é verdade, Valéria. E você sabe assim, eu não sei se você já aconteceu com você quando você fez atendimento de alguma provável sanguínea, mas mesmo que a gente tenha o planejamento e fica claro na nossa cabeça, depois de um tempo a gente perde muito o foco, sabe? Mesmo que esteja no planejamento. Então, eu sei que por ser sanguínea, eu acabo me perdendo, sabe? A sanguínea e o fleumático geralmente se perdem muito, assim, no que você precisa fazer ao longo do dia. Então, eu sei que eu preciso estar escrito em algum lugar que eu veja, que eu tenha facilidade de ver, porque eu tenho que ficar consultando para mim voltar ao foco, Olha, sabe? mesmo eu não sendo, pode ser por causa do meu lado secundário sanguíneo, eu acho que isso é de todo ser humano, perder o foco. A gente distrai, a gente tem estímulos hoje que é, assim, tipo, gigantesco. Às vezes eu tô aqui trabalhando, aparece uma notificaçãozinha aqui no cantinho do computador que eu falo assim, ai, meu Deus, deixa eu continuar focando aqui. Tipo, uma mensagem de uma cliente que eu tava esperando, mas que naquele momento eu Uhum. não posso responder ela, e aquilo fica na minha cabeça. Então, assim, a gente recebe muito estímulo, né? Então, eu gosto também, né? Apesar de eu ter o Note para me direcionar com as minhas obrigações, eu gosto de manter a agenda aqui do meu lado, o meu planner, que eu vou listando as coisas. É uma sensação tão gostosa quando você vai lá e risca uma Isso. coisa, libera, sabe? Tipo, um monte de coisa, é tão gostoso. Então, assim, eu É, faço isso. Então, eu vou no checklist, no Notion, mas ao mesmo tempo eu também vou listando aqui no caderno. Mas eu gosto, né, do físico também, não só do digital. O digital me ajuda bastante porque tem vezes que, olha esse negócio. Então, assim, tem vezes que eu não consigo levar isso aqui dentro de uma bolsa minúscula, é, né? Então, tendo no digital, eu consigo acessar em qualquer lugar. sim. Por isso que eu uso os dois, mas por mim eu usaria só a agenda, porque a agenda é muito mais fácil. Ai, que legal. Mas você sabe que tem uma explicação neurológica para isso, né? Tipo, o papel físico, se você escreveu, você registra muito melhor, né? E se você tiver ele físico, lendo também. E é diferente você fazer uma leitura no celular do que a leitura física. Isso neurologicamente falando, sabe? Então, às vezes acontece muito disso, é essa diferença, sabe? Uhum. Então, Muito. eu sempre falo, ó, o ano passado, ano retrasado, 2022, final de 2022, eu fiz um vídeo falando como que eu me organizava, né, para o meu ano. E aí, o meu vídeo foi eu com planner, calendário e o computador. E tipo, as pessoas falam, nossa, mas você vai fazer uma organização com tudo isso? Mas é porque eu preciso, aqui tem o meu calendário, né, que ele é bem grandão, que daí dá para eu listar várias coisas, colocar os itens que são mais importantes para chamar mais a minha atenção, né? E o Uhum. calendário, tipo, bem grande. Eu de óculos eu consigo enxergar daqui, sem óculos não, né? Mas de óculos eu consigo enxergar daqui. E às vezes eu tô no telefone, minha agenda tá guardada, tipo, não tem como eu abrir o computador, o calendário já tá aqui, já facilita a minha vida. Eu não tô em casa, mas os meus filhos querem agendar alguma coisa na escola, alguma coisa que eles precisam fazer, eles olham já o meu calendário que já tá aqui. Então, assim, o calendário, ele já facilita não só para mim, mas para a família, para a equipe. A equipe É, que tá aqui em casa já é facilita. verdade. Então, o planner é mais para mim, o calendário para a família inteira e o Notion, né, é para facilitar a parte do digital. Então, eu gosto de ter essa organização, mas é porque eu sou louca da organização, né? Então, assim, eu gosto de ter tudo isso para não ter confusão e, tipo, alguém fala assim, ah, eu não sabia, sabe? Gente, mas ai, é lindo. Eu falo que, gente, é o temperamento melancólico, tá? Só para dar uma ênfase nisso. Por isso que é tão bom a gente juntar tudo na vida o autoconhecimento. Porque o melancólico, ele preza muito por isso. E ele tem uma facilidade tão grande, tão grande. É uma coisa tão simples. É como respirar. Nossa. Né, não, mas realmente, pra mim, igual esses dias a gente tava conversando, né? Uma amiga minha, ela me chamou pra fazer uma ação com ela. Aí eu falei assim, claro, amiga, vamos fazer. Já Lógico. tô aqui com o meu computador
meu legado planejando. Eu vou fazer, eu faço, mas a minha cabeça vai automaticamente pro planejamento. Se eu não É, consigo ver o caminho, para mim dá um bug. Eu sim. preciso. Não, então, mas é legal isso, porque assim, é essa facilidade e você também se entender, né? E usar de todas as formas, né? Esse dom, essa capacidade, essa facilidade, né? Ai, muito legal, nossa. Na gestão de projetos, né, a gente também tem esse costume de deixar tudo, porque a equipe inteira precisa, né? Então, assim, é fácil. Eu acho que por isso que foi tão fácil para mim ser entrar nesse mundo do gestão de projetos, porque tudo que eles falavam, eu falava assim, eu faço isso. Sim, que chama, eu faço. Então, assim, foi um universo que fez muita. é, como que diz? Fez Foi muito muito. sentido, né, pra você. Fez muito sentido pra mim. Então, assim, eu falava assim, gente, eu já fazia isso, eu não sabia que tinha esse nome. Olha só que legal, que interessante. E aí eu fui dando nome para as minhas manias, porque Sim. eram coisas que eu achava que eu era louca, né? Então, Ah, que assim, você só sempre que fazia. Dá um exemplo. sempre. O que que É você igual, sempre por exemplo, essa parte do planejar o meu ano, né? Eu planejo o ano inteiro, não tô milimetricamente, mas eu coloco um foco principal, e depois eu distribuo ele em trimestres, depois mensal e Gente, você depois sempre fez isso? semanal. Sempre! Meu Deus, que coisa mais linda! Não, mas tá certo. Então, ó, na época da escola, eu lembro até hoje que teve uma professora de literatura quando eu fui Mas pro, alguém te pro ensinou? Coco. Ou foi de você? Mania, Hum. entendeu? É mania, mas era tipo mania de controle. Uhum. Entendeu? E aí, então, assim, não vou dizer pra você que sempre foi desse jeito, porque eu fui aperfeiçoando e mudando É. algumas coisas ao longo dos anos. Mas eu lembro que é, quando eu entrei, como que chama? Colegial no Brasil? É, o colegial. Quando eu entrei no colegial, eu comecei a ter aula de literatura. E aí a professora passou, assim, a lista de todos os livros que a gente ia ler ao longo do ano. E aí ela separou em trimestres. E eu achei Ah, aquilo super interessante. entendi. Foi aí que Aí você falou, eu, fa... nossa, Aí eu me falei, vou achei. separar em Meu Deus, trimestre, gozei. vou começar a separar em trimestre. Eu achei super interessante. E aí, com isso dela separar a literatura em trimestre, eu vi a quantidade de livros que tinha naquele trimestre e separei por mês. Hum. Para eu bater, tipo, metas, para eu conseguir ler todos aqueles livros naquele trimestre, vamos supor, tá um exemplo que eram 6 livros por trimestre. Eu tinha que ler 2 livros por mês, então eu coloquei lá 2 livros, eu tenho que ler 2 livros dessa lista por mês. E aí eu comecei a ver quais eram os livros mais grossos e menores, casar os dois da lista nos determinados meses e a quantidade de tempo que eu ia gastar com cada um. Uau, que da hora! Entendeu? Mas faz Mas é porque certíssimo. era uma mania de ser, eu queria fazer o meu trabalho, né? Sim, E aí, então, tipo, para eu cumprir aquele objetivo, eu tinha que é. fazer alguma coisa. Mas, ô Valéria, você tá falando de ser sanguínea, você é colérica. É colérica melancólica, lembra? Melancólica colérica? Colérica! Oh, meu É, Deus! porque a colérica, ela preza muito pelo resultado. A sanguínea, minha Uhum. filha, é o bem-estar. Se você te der o resultado e o café, a sanguínea vai pro café. De jeito nenhum. Tá entendendo? Eu falei, ela falou que é sanguínea? É isso que eu ouvi mesmo? Errado, né? É, entendeu? Mas que legal. Então, mas e você vê como que é, tipo, o ser, a pessoa ser, né? Ela busca tudo isso. E assim, acabou casando, eu acho que uma combinação perfeita pra você, né? Que é o tipo melancólico que faz toda a organização e o colérico que busca o resultado, entende? É, Que legal. Muito ficou legal. bem equilibrado. Mas isso entra também a parte da numerologia, né? Que eu sou o número um, o príncipe, e o número dois. E Sim. que eles também têm essa. Ao mesmo tempo que eles brigam entre eles, eles também têm um equilíbrio, né? Que o um é individual, o dois é parceria, né? Então, tipo, Ai, que eles tentam legal. se juntar ali É bom pra porque dar aí certo. ameniza a parte do melancólico, né? Porque o melancólico é muito rígido, assim, tipo. Que legal, né? Muito É bem. legal. Olhando assim por todos esses
essas partes de autoconhecimento, as características, tudo, eu falo assim, ai, caramba, eu tenho tudo pra dar certo porque eu sou muito equilibrada. Deveria, Sim. né? Só que, assim, claro que tem que ter o meio termo em questão de relacionamentos. Porque o Uhum. melancólico e o colérico, ele não tem nada de relacionamento, entendeu? Comparando com o sanguíneo e o fleumático. Tipo, o sanguíneo e o Hum, fleumático, eles são muito pro relacionamento com pessoas. E o melancólico uhum, e o colérico, não. O melancólico é mais, tipo, a rigidez, né, de processos, e o colérico é resultado. Então, não existe um é, relacionamento, né? Aí, tipo, tem que equilibrar também, porque se deixar, você fica isolada, só planejando, é, só, sabe, fazendo é. as coisas, e você fica super bem. Agora você entende quando eu falo pra você, eu não sou tão sociável assim, que é Sim, tipo uma sim, com visualização certeza. muito forte. Aham. Você só vai ser sociável quando você sabe que vai ter um resultado com isso. Exatamente, Exatamente. exatamente. Então, entendeu? É bem assim mesmo. Porque na minha cabeça funciona dessa forma. Na minha cabeça tem Sim. uma ordem que pode não fazer sentido para outras pessoas que sejam melancólicas também, mas na minha cabeça essa ordem faz muito sentido. Então, essa organização que eu crio, esse universo dentro da minha cabeça, ele vai me colocar em situações que ao mesmo tempo eu consigo me sacrificar por um período de tempo para obter aquele resultado. E é bem isso mesmo, é o resultado. Então, assim, eu olho e falo. Esse resultado que eu quero. Então, quais são as ações que eu preciso fazer? E aí, com isso, crio o meu plano de ação. Eu preciso me envolver mais com pessoas, então eu vou fazer esse sacrifício de me envolver mais com pessoas para que eu possa atingir esse objetivo. Mas é claro que eu escolho muito bem, Não, se né? puder, não, né? Tipo, online, tudo bem. Mas, ô, Valéria, isso daí, tipo, esse seu comportamento e essa sua é, linha de raciocínio, ele só se deu porque você buscou autoconhecimento, como você falou nos outros podcasts. Porque o melancólico que não tem esse autoconhecimento, esse domínio, esse amadurecimento, ele é muito rígido em todos os processos, sabe? Assim, então, eu falo que esse autoconhecimento, ele muda muito as atitudes também, ajuda Muda. bastante, né? Com certeza, com certeza. Eu falo, eu também não sou da área do autoconhecimento, mas eu falo para todo mundo. Comecem com autoconhecimento, porque isso é o que vai fazer a diferença. Gente, eu fechei uma empresa de quase 10 anos para começar uma outra empresa, e para mim aquela empresa fazia muito sentido, porque, gente, cozinha é tudo. Tudo cronometrado, é tudo milimetricamente, sabe? Tipo, o caos da cozinha faz sentido para mim. Então, por isso que eu sempre gostei muito de restaurante, né? Então, Ah, tudo aquilo fazia sentido para mim. Mas eu troquei uma coisa que fazia sentido por algo que fazia ainda mais sentido na minha vida. Então, assim, o autoconhecimento, sem o autoconhecimento, eu nunca teria tido a coragem de fazer isso. Então, é realmente o princípio de qualquer coisa. É a gente se conhecer e entender quais são os nossos pontos fortes e os resultados que a gente quer atingir com eles. mas isso, gente, é a combinação do colérico, tá? Porque o melancólico só em si, o Val, ele não é tanto assim presa no resultado, ele no processo. Mas às vezes ele deixa o resultado para trás justamente por não ter essa tomada de ação, entendeu? O melancólico ele tem muita dificuldade nessa tomada de ação, entende? Ele sabe Hum. do processo, mas a tomada de ação dele, se ninguém dá uma empurradinha assim, é difícil, ele não vai muito não, entende? Ó, sabe que os meus amigos eles falam que eu tenho duas personalidades dentro de mim, que é a Valéria, que é impulsiva e sargentão e faz as coisas acontecerem, né? Tipo, corre atrás do que precisa. E tem a Yu que já é mais meiga, mais maleável, não tão ditadora. Então, tipo assim, eu acho que faz muito sentido tudo isso, porque realmente colocando na ponta do lápis essas partes de autoconhecimento são personalidades completamente diferentes. O um é diferente do dois, o melancólico e o colérico, tudo isso, né, faz total diferença. E eu me vejo, às vezes, nessa parte de vou, não vou, e aí alguém vai, prof, vai, É, é. entendeu? Então, assim, Sabe o que às vezes eu até faço agora? Eu falo assim, é você puxar o seu lado colérico. Quando você ficar nesse vou, não vou, vou, não vou, traz a segurança com o conteúdo para deixar o melancólico mais tranquilo. E aí chama o colérico e fala, ó, colérica, vambora se tomar em ação aí, porque o negócio não vai. vai fazer, vai fazer. Então, mas é porque igual, eu acredito muito
Mas isso também já é algo que sempre foi de mim, né? Eu acredito muito que para eu ter resultados eu preciso agir. Então, mas eu não ajo inconsequentemente, eu planejo, Sim, entendeu? sim, Porque também eu acredito que se a gente não tem esse planejamento, se a gente falha, a gente não sabe onde a gente falhou. E se a gente não tem um planejamento e a gente acerta, como que eu vou replicar isso depois? verdade mesmo. Não tem nada Entendeu? documentado, né? Como você fala. É. Gente, a primeira que eu conversei com a Valéria, liguei pra ela, falei, nossa, deixa eu conhecer essa mulher, né? De conhecer os trabalhos dela, tal. O primeiro contato que a gente teve, aí liguei pra ela pra fazer um orçamento, conversei com ela, ela falou assim: "Você tem tudo documentado?" Eu falei: "Oi?" Eu falei: "Ah, não tenho." "Olha, você tem que ter." Eu falei: "É por isso que eu tô te procurando, entendeu?" A gente precisa de um banco de dados, né? Então, assim, Tá. é fundamental. Menina, você acredita que esses dias eu tava pensando no que você tava falando, eu tava aqui matutando, eu falei: "Gente, que incrível." Eu amei, amei. Plano de contingência. Como que é? Plano de contingência. Contingência. Nossa, Plano de eu tô contingência. pensando, tô pensando esses dias sobre isso, sabia? Eu falo, gente, qual é o meu plano de contingência? Eu falei, gente, eu não tenho, eu preciso de um. Explica Mas aí, Valéria, o que que é plano ó, de vamos lá. contingência? Vamos começar pelo básico, né? Quando a gente tem uma ação, a gente sabe que essa ação pode não acontecer. Quando a gente tem um objetivo, a gente precisa determinar o plano de ação, as ações que a gente vai realizar, as tarefas que a gente precisa fazer para chegar naquele objetivo. Nem sempre as tarefas que a gente escolhe fazer são as que vão trazer resultados. Às vezes, elas miam. Acontece Sim. alguma coisa, não dá certo. Então, quando não dá certo, o que que a gente precisa fazer para consertar? Aí a gente gasta mais neurônio, a gente vai gastar mais recursos, mais energia para tentar corrigir esse erro. Quando a gente já tem um plano de contingência e um plano de ação, a gente já prevê alguns cenários ruins de desastre, de situações que não vão ser tão legais, e a gente já cria ações, dois tipos de ações: ações antecipadas para que isso não aconteça. Quando a gente começa a ver que isso está perto de acontecer, a gente já muda o cenário para que isso não aconteça, e se realmente vier a acontecer, a gente já tem um plano preparado com ações para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Excelente. Então, colocando em termos mais fáceis de entender, vamos colocar assim: os seus filhos sabem o que eles precisam fazer se der um destino, você estiver no trabalho e eles estiverem na escola? Ah, sim, isso daí eles sabem, que aí, na verdade, eles tiveram treinamento na escola japonesa, né? Ah, ó, Tá? você falando bem sobre isso, como eu sou da área da saúde, eu já fiz isso, um plano de contingência, porque eu ensinei Com eles a fazer certeza, massagem cardíaca, a identificar um AVC, essas coisas eu treino eles, né? com certeza, com certeza. Então, Ah, aí bem agora, legal. então você já tem ações para eles fazerem antes e já tem ações se vier a acontecer durante. Entendeu? Ah, Então já é um plano de contingência, então isso é muito bom. Agora, ó, vamos supor, você falou que eles tiveram treinamento. Eles sabem o que a escola ensinou para que eles façam. Mas vocês têm um acordo de alguma coisa entre é. vocês? Não temos. Pois é, E qual você não seria tem um plano de em relação a isso? contingência. A escola tem um plano de contingência, você e a sua família não. Ah, e qual que é? Qual que seria? Ó, por exemplo, isso aí vai depender de vocês. Então, já começa a pensar aí para você começar a fazer um acordo com eles. Os meus filhos, por exemplo, estudam hoje na mesma escola. Um tá no andar de cima do outro. Se der um destino, acontecer alguma coisa, eles não puderem sair da escola, é para os dois ficarem juntos. E eu já Hum, mandei bilhete para a escola que eu já falei, não interessa se é para cada um ficar na sua sala, eles vão ficar juntos, não é para separar os dois. uhum, E aí, então, no treinamento deles, eles vão ficar juntos. Então, uhum. assim, independente do que eu já ensinei, independente do que a escola falar, quem manda sou eu. É, verdade. É porque a E aí, escola então, japonesa mantém separados, né, por salas. não, Quando mas eu eles fazem já treinamento, eles ficam juntos? ficam, Ai, que legal. ficam. Hoje em dia eles ficam, mas foi assim, batendo muito, né? Então, É. hoje em dia eles ficam. E aí, então, para eles ficarem juntos.
podem sair da escola, vamos supor que aconteceu alguma coisa, um desastre muito terrível, eu não posso buscar eles, a escola libera as crianças, que a gente sabe que isso não é assim que acontece, né? A gente tem que buscar. Mas vamos supor, né? Tipo, aconteceu muito. Vamos supor aquele grande destino que vai dar e vai ser um caos total, vai acontecer milhões de coisas. Então, assim, vai chegar um determinado momento que ou eles vão ficar na escola, ou eles vão ter que voltar para casa. Então, a gente tem dois acordos. Se for ficar na escola até determinado momento, se vocês verem que a mamãe e o papai não está chegando em casa, os telefones não estão funcionando, vocês não estão conseguindo falar com a gente, os dois têm a chave. Não saem do lado um do outro, tomem cuidado e voltem para casa, que a gente vai tentar fazer o todo possível para chegar em casa e estar junto com vocês. Vou colocar em um outro ambiente que a gente sabe que é muito fantasioso, mas a gente gosta de brincar, então a gente coloca esses cenários. Em um ataque zumbi, por exemplo, tá? É bem fantasioso, Legal. muito fantasioso. Não, Um ataque mas pelo zumbi, por menos exemplo. criações na mente, né? Entendeu? Porque isso chama a atenção deles. Sim. Um ataque zumbi. Mas eu comecei a falar sobre isso porque eu assisti um filme americano que teve um ataque na escola de alunos matando os outros alunos, né? Então isso ficou na minha cabeça de correria, a gente sendo pisoteado. E então a gente estava assistindo o filme zumbi e aí eu falei assim, vou usar isso, porque também aconteceu correria, um monte de coisa. Falei, vou usar então esse cenário. Aconteceu esse fato todo mundo começar a gritar, sair correndo, acabar a luz, um monte de coisa desse tipo. O que é para vocês fazerem? O mais velho já falou, procurar o Rafa. Isso. Pim-pom. Exatamente. Procura o Rafa e depois, o que vocês vão fazer? Aí eles, não sei. Eu falei, se esconde. Em um lugar, vocês dois, se esconde. Prende a respiração, não conversa, não cochicha, se esconde. Vocês dois. Esquece o resto do mundo, é vocês dois. E espera a mamãe voltar, ou quando vocês verem que realmente não tem nenhuma situação de perigo, aí vocês tentam analisar a situação e ver se vocês voltam para casa ou não. Então, assim, a gente tem pequenos planos, né? É claro que a gente não quer chegar nessas coisas, mas a gente tem esses excelente, menina do céu, que legal. Eu adorei. E eu posso te falar uma coisa? Você falou assim, que é uma coisa que é difícil acontecer, mas eles têm que saber. Na verdade, aconteceu, né? Num período aí, teve um ano que teve o ataque na escola, lá em Suzano, aonde a gente morava. E aí foi uma correria total, nem os professores sabiam o que fazer. Os seus filhos saberiam, não é? Pois é, exatamente. Hoje em dia não tá tão longe, não, viu, Valéria? Dessas coisas. Não. Eu tava conversando com a Laila também esses dias, porque a gente tava falando sobre os nossos filhos, têm quase a mesma idade, e ela tem alguns problemas de saúde, e eu também. E aí eu falei, mas os seus filhos não sabem ligar para emergência? Ela falou, não, os meus filhos sabem ligar para emergência, eles sabem os meus problemas de saúde, o meu tipo sanguíneo e o que eles precisam falar. Da mesma forma que quando meu filho foi para Kyoto com a escola, eu passei de novo o gabarito com ele. Quais são suas alergias? Quais são seus problemas de saúde? Qual é o seu tipo sanguíneo? Se acontecer alguma coisa, você liga para quem? E eles sabem então, assim, sabe. Nossa, que lindo. Gente, uma salva de palmas para a Valéria. Gente, esse podcast tem que ficar muito gravado na nossa mente. A gente precisa desse plano de contingência e faz parte do planejamento de toda mulher. Nossa, muito legal. Mas isso daqui a gente está falando da vida pessoal, né? E o plano de contingência é uma coisa que é muito importante, que não tem que ficar guardado para você, né? Tem que ser para toda a equipe. Se a gente está falando de um parâmetro pessoal, então todo mundo da sua casa tem que saber o plano de contingência. Quais são as ações que elas precisam fazer, cada um na sua parte, para que se acontecer alguma coisa. Mas você sabe que isso ele causa um bem-estar e uma forma muito legal para as crianças, sabia? Porque eles precisam dessa organização. Eles se sentem muito bem com isso. Isso é excelente, gente. Todos fazendo plano de contingência. Todos. Eu amei, Valéria, nossa. A escola ensina, né? Então, assim, por que não a gente já não aproveita isso e amplia para nossa família, né? Mas é porque eu vejo alguns brasileiros, né? Gente, eu sei que não são todos, tá? Não tô generalizando, mas é que algumas mães que eu conheço, elas falam assim, não vejo sentido de ter uma mala de terremoto, sendo que eu nunca vou usar. Eu não falo eu nunca vou usar, eu espero. Não sabe. Eu espero que eu não use.
É, Mas eu não sei se acontece sim, você tem, né? Para todos, claro. para todos. Gente, eu não tenho, Valéria. Tô pecando nisso, eu não tenho, verdade. Gente, só para deixar enfatizado, né? Nós estamos no Japão e o Japão ele enfatiza muito essas ações de prevenção a desastres naturais. Então, em todos os mercados tem um kit de terremoto, né? De primeiros socorros, de sobrevivência mesmo, Isso. comida enlatada, com água, com rádio, com uma série de coisas em caso de um desastre. E aqui no Japão estão enfatizando, já faz anos e anos, né? Que vai ter Uhum. um grande terremoto que vai acabar quase com tudo. Então, por isso que eles fazem treinamento nas escolas e a Valéria está super precavida. Está com tudo em dia na casa dela. Ah, eu queria ensinar código Morse, mas eu ainda não sei fazer isso. Uau, que da hora! Legal, hein? Nossa! Porque a gente sabe que se realmente isso acontecer, pode ser que não Sim, tenha eletricidade, não tenha um monte de coisa. sim. E eu queria ensinar, mas eu para ele ensinar, eu preciso Nossa, mas aprender. aprende, Valéria, aprende. Muito Gente, legal. Ó, posso te alguém que falar tá uma coisa? ouvindo, sabe código Morse para me ensinar? É, alguém que está ouvindo o podcast Ação Delas, entre em contato com a Valéria, porque ela quer aprender código Morse. Código Morse. E, Valéria, indo muito além, eu não sei se você já ouviu falar, mas você já ouviu falar que daqui a alguns anos vai ter um boom tão grande no nosso planeta? Que Que vai tudo isso vai acabar ser com toda a necessário, eletricidade. você Uhum, sabe? eu Mulher, sei. olha, vocês vai estar na frente. Presta Eu não, ó, atenção. a gente faz armazenamento doméstico porque eu penso, né, por mais que eu falo seja fantasiosa, pensando em ataque zumbi, eu penso em várias outras coisas que a gente sabe que pode vir a acontecer. Mas ao mesmo tempo, ter essas prevenções exageradas também pode ajudar em muitas coisas. O Não, na verdade não é armazenamento exagerado. doméstico é que Não é depende de quem. exagerado. É o correto, Valéria, porque a maioria, como não faz, quando quem faz se sente fora do ninho, tipo, se sente meio que um peixe fora d'água. E na verdade é o que é Uhum, o correto, né? então, é. Mas igual, por exemplo, o armazenamento doméstico, né, que a gente armazena alimentos não perecíveis, é uma coisa que a minha avó sempre fez, né? Então, assim, Sério? então, tipo, Legal. eu lembro que quando ela faleceu, as minhas tias separaram comidas e comidas para cada casa, porque tinha muita comida guardada, entendeu? Ah, Então, assim, são pequenas ações que fazem sentido na minha cabeça. E teve uma época no Brasil, quando a gente morava lá, pouco antes da gente vir, que todos os mercados, foi a greve dos caminhoneiros. Os mercados estavam fechados. Então, verdade. assim, porque não tinha nada para eles venderem. E Sim. quem não fazia compra com frequência ficou sem comida. Quem não tinha um armazenamento doméstico ficou sem comida. Foi Às vezes a verdade. gente tinha o dinheiro, mas não tinha como comprar, porque não Verdade. tinha, Mas tá vendo como entendeu? é bom? Então, hã? Tá vendo como é bom? Então, quando meu marido perdeu, na época do corona, ele foi mandado embora, ele ficou no seguro-desemprego, mas a gente sabe que o seguro-desemprego não paga todas as despesas. Então, por um período de tempo, a gente usou o nosso armazenamento doméstico e não precisava fazer compra, só comprava o essencial, tipo mistura, ovo, alguma coisa desse tipo. Aí eu fazia o Ai, pão, fazia. gente, a Valéria me surpreende cada vez mais. Não, mas fala assim, só em detalhes, tipo, a quantidade desses armazenamentos, tipo, quantos pacotes de arroz, feijão, como que você faz? Então, aí depende, por exemplo, aqui um pacote de 10 quilos dura mais ou menos 2 meses. Então, eu tendo um pacote a mais para 2 meses já está garantido. Só Ah, sim. que a gente costuma fazer. O que que a gente. As pessoas que fazem esse tipo de coisa recomenda? Faz por um mês. Pegou aquela caixa, sabe aquelas caixas que vende no home center, aquelas caixas transparentes, grandonas? Ah, sim, Faz, sim. faz um mês daqui, compra seis, não de uma vez, tá? Compra seis e enche as seis. Ah, com Com os coisas que mantimentos. vocês, com os mantimentos. Arroz, feijão, farofa, que os meus filhos adoram. Uma coisa que eu errei na primeira vez foi não colocar besteira para eles, tipo bolacha, caixa de bolo. Da segunda vez eu já comecei a fazer isso. Então, tipo, porque criança é criança, né? Então, É. na minha cabeça, eu não levei isso em consideração. E aí, então, eu aprendi, né? E aí eu comecei a colocar bolacha também.
pacotes, aqueles de bolo, sabe? Bolo pronto, que é mais fácil. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, mas tem uma coisa chamada ovo desidratado que faz milagres e Sério? dura anos. Então, assim, vai numa loja de confeitaria e compra ovo desidratado e deixa dentro Sério? dessa caixa também, porque vai ajudar bastante. Para fazer o bolo, dá para você usar esse ovo desidratado. Que legal. Valéria, eu nunca ouvi falar sobre isso. Você acredita? De verdade, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Armazenamento, assim, de comida. Tipo, é esse Uhum. ponto, né? Tipo, às vezes a única coisa que eu sabia era que havia, né, tinha o armazenamento de comida, mas sabe assim, ah, tá em promoção, vamos comprar para guardar? Mas não com planejamento, certo? Gente, que legal, eu adorei. Então, Aí geralmente são 6 caixas com tudo dentro, Então, assim, a gente fala para você fazer para um seis mês, meses. depois que você fizer um mês, você passa para a segunda, aí depois que você tiver a segunda, você passa para a terceira, mas o ideal é que você tenha pelo menos de um ano. Mas aqui eu não tenho espaço para tudo isso. É, é. Então, Nossa, assim, vai que seis legal. meses, já tá Mas aí tem ok. que. Você, geralmente, só uma pergunta: você faz etiqueta com as validades? Gente, É, ai, então, que legal. porque o que que acontece? Tem lá, né? Vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá as filipetinhas. Aí a gente vai fazer compra, puxa a última, que geralmente é a número 1, repõe no armário, e aí o que a gente Ah, comprou vai para essa caixa e a gente vai trocando. Essa vira número 6, que vai virar número 5, número 4. entendi. Nossa, que Entendeu? incrível! Antes, não, eu marcava a data de validade, e isso me complicava demais, levava muito tempo, então eu só comecei a trocar os números. Produtos, mas aí você sempre compra sabendo que, tipo, a validade é de um ano, é, tipo, validade grande, Não, seis depende, meses. porque, por exemplo, não, depende, ó, eu comprei Carê, aqueles tabletes, que ele tá para vencer em 2025. Ai, nossa, bastante tempo. Ai, Valéria, amei. Nossa, amei. Arroz não tem uma validade exatamente. Então, assim, você Ah, pode comprar e deixar. é verdade. Adorei. Aveia, farinha. Nossa, adorei. Valéria, e vamos puxar agora o planejamento falando, vai, da parte empresarial. Vamos para a Ó, parte de empresarial. verdade, eu fiquei matutando, porque esse planejamento de plano de contingência para minha área empresarial, eu fiquei, cara, eu não consigo, preciso falar com a Valéria para entender e, tipo, saber qual que seria o meu, porque eu não sei, na verdade. Mas isso a gente vai Então, conversar no particular. Mas dá um exemplo, o que que seria um plano de contingência na parte empresarial? Às vezes de olha, alguma forma ou outra, né? vamos colocar assim, eu vou dar dois exemplos, tá? Dois exemplos que eu já vivi e eu vou falar para vocês que um foi assim uma coisa que eu falei assim, caramba, muito burra, muito burra. Mas é uma coisa que acontece quando você não tem experiência e que eu tenho certeza que mesmo que você tenha experiência, algumas ainda até cometem esse erro. Quando eu comecei na confeitaria, eu montei um bolo. Só que assim, eu queria tudo fresco, eu queria tudo certinho, tudo com o máximo possível de qualidade, o máximo possível de tempo para o cliente comer. E aí então eu sempre deixava tipo para um dia antes fazer os bolos, os recheios, as coisas. Tinha um planejamento, né? As etapas, as coisas que eu ia fazer, mas eu sempre deixava para a última hora. E aí então eu estava confeitando o bolo, tipo, pouco tempo antes do cliente ir buscar. E quando eu terminei, o bolo caiu no chão. Meu Deus! Ai! Pois é. E aí, você faz o quê? Sente e chora? Você Nossa! não tem tempo para isso. E aí, então, eu liguei pro cliente, pedi desculpa, disse que eu ia levar mais algumas horas, que tinha acontecido isso, isso, isso. Era uma festa de 15 anos, imagina, e já estava perto do horário, e não sei o quê, e aquele coisa tudo. Pedi mil desculpas, devolvi o dinheiro, fiz outro bolo mais simples, entreguei. Não foi mil maravilhas, mas foi o que dava para eu fazer. O que que eu comecei a fazer depois disso? Um plano de contingência. Quais eram as ações que eu podia fazer para que evitar esse tipo de coisa? Fazer mais antecipadamente o bolo, os recheios, montar e entregar, deixar se a entrega era tipo para meio-dia do dia seguinte, ele tinha que estar pronto ontem à noite.
Porque se O acontecesse bolo, alguma tudo. coisa com ele ontem à noite, Tava tudo. eu passava a noite inteira fazendo outro para entregar meio-dia, mas ele ia ser entregue meio-dia, Entendi. entendeu? Comecei também a ter uma massa a mais e um Hum, recheio a mais. Não vendia, não precisava usar, ótimo. Eu e a minha família comia. Era sim. um gasto a mais? Era um gasto a mais. Que isso entrou também. Escutem, tá? Quando vocês fizerem isso, confeiteiras de plantão, tem gastos a mais, isso precisa entrar como custo na sua planilha de custo, ok? Vai virar precificação e vai ser cobrado sim do seu cliente. Então, tinha esse custo que eu rateava, não era só de uma cliente, mas eu rateava em Sim. outros clientes, até eu aprender que eu podia congelar as minhas massas de bolos. Comecei a fazer vários testes, não cristalizava, então o que que eu comecei a fazer? Em vez de engordar comendo os bolos, eu guardava. Então, eu já tinha essas ações para evitar que isso acontecesse. E se viesse a acontecer, qual era a minha solução mais rápida? Ter uma massa a mais. Aham. Então, eu aprendi. Precisei passar por um perrengue para eu pensar em um plano de contingência. E aí, quando eu pensei, vi que isso precisava, eu comecei a criar plano de contingência para toda a confeitaria, para todos os Uhum. produtos, para que isso não viesse a acontecer de novo. Muito mais fácil, você não concorda? Sim, com certeza. É, Elimina estresse, né? Cliente mal atendido. Muito legal. Agora me fala, um plano de contingência com um prestador de serviço que não seja de produto físico. O que que tá, seria? prestadores de serviço. Eu vou dar um outro exemplo de algo que aconteceu faz um tempinho, que foi uma situação bem complicada, onde tinha uma pessoa que ela ia fazer, ela era responsável por uma equipe. E o que que aconteceu? Ela subcontratou uma outra pessoa em um dia específico, porque ela não podia estar nesse dia, e a pessoa não apareceu. E aí, o que Hum, que acontece? Tipo, a pessoa falou assim: esqueci que era hoje, eu achei que ia ser amanhã. nossa. E aí, então, tipo, a pessoa estava em outro estado, não tinha como ir lá atender aquela equipe, e a pessoa que ela contratou não foi. E aí? Então, é um perrengue muito grande. Sim. E a pessoa não tinha como ela sair da onde ela estava resolvendo outras coisas para estar lá atendendo o outro grupo. Então, tipo, a gente criou para essa empresa um plano de contingência para esse prestador de serviço, que ela vai ter ações de confirmações constante com quem ela subcontratar, treinamento com essas pessoas, e também vai confirmar com os próprios clientes, né? E deixar isso bem claro e específico para a equipe de vendas. Quais são as ações que a equipe de vendas, pós-vendas, operacional, vai ter que fazer para resolver algum problema se caso isso vier a acontecer. Nesse caso, por Hum, exemplo, uma simples confirmação com a pessoa podia ter resolvido o problema, mas não tinha essas ações hum, antes, né? E aí então foi criadas essas ações, e aí se caso, por exemplo, a pessoa da confirmação, né, vamos supor, eu sou lá o assistente do prestador de serviço, mando mensagem para esse subcontratado. Então, olha, só para confirmar, hoje às 3 horas da tarde você tem que gerenciar a equipe tal para fazer tal coisa, não sei o quê, e a pessoa fala assim, ai, desculpa, não tem como eu ir, aconteceu milhões de coisas. Quais são as ações que eles vão ter que realizar para fazer, para que isso, para que tenha, né, outras pessoas ou que esse grupo seja atendido. Então foi criado um outro banco de dados para que eles tenham outros subcontratados, que uma equipe secundária para poder estar atendendo esses outros serviços, caso o prestador principal não possa. E aí, então, assim, fulano vai? Ok. Mas eu já estou mandando mensagem para ciclano, para se caso fulano não for, esse ciclano vai estar de prontidão, sabendo que ele pode ser chamado a qualquer momento. nossa, que lindo. Legal. Nossa, muito Entendeu? legal. Aham. Agora, no seu caso, por exemplo, pode ser É. perda de dados, pode ser cliente que não entendeu o seu produto e achou que não foi válido. Você pode. Eu acho que vale muito a pena Então, você querer. agora, não, agora, vamos lá. Peraí, calma, calma, que a cabeça da sanguínea aqui é por partes. Essa parte que você falou, às vezes, o cliente que não entendeu, às vezes o que eu falei, né?
certo? Não entendeu o seu produto, vamos Não supor. entendeu o meu produto. Qual seria esse plano de contingência? Eu não consigo imaginar, por exemplo, tipo, Você verdade, pode não. você pode criar uma ação antecipada que seria passar toda a descrição a limpo, como um contrato, um PDF, não contrato, mas um PDF com todas as etapas, né, do seu trabalho, mandar para a pessoa e falar assim, olha, é esse serviço que você está contratando. E aí, Entendi. durante a sua sessão, você vai lá abrir uma listinha e vai falar assim, olha, a gente vai falar sobre isso, isso e isso, explicar, beleza? Vai fazer a sessão e você vai, ao mesmo tempo, dar check. Ah, entendi. Conforme vai ter na sessão. Nossa, meu Deus. Isso. Apesar que assim, eu já faço isso, assim, mando, não tão, né, tipo, no relatório, mas eu mando descrito qual que é o processo, e aí eu Uhum. confirmo antes também se ele lembra que vai ser naquele horário, porque eu já tive também desistência em cima da Isso. hora, né, tal, e aí eu sempre tento, sempre, por exemplo, se a sessão é à noite, de manhã eu já mando mensagem para confirmar, para ele me dizer se Uhum. vai ou não, e aí depois do processo eu mando um relatório, né, descrevendo de tudo que foi conversado. Ah, então isso seria um plano. Então, Entendi. isso daí são os planos antecipados. Agora, Sim. caso aconteça alguma coisa de algum cliente falar assim, não era isso que eu imaginava, não gostei, você me passou a perna, então aí são ações que a gente precisa entender mais, né, como que vai ser resolvido. Mas aí o que que a gente pode fazer? Dentro, né, de algumas determinadas situações, a gente pode criar questionamentos e Hum, esses questionamentos criar suposições e o que a gente pode estar falando, tipo, scripts do que pode ser dito para a pessoa para amenizar a raiva dela, a fúria, e então entrar em uma negociação, em um acordo. mulher, que linda! Gente, Valéria do céu! Gente, contratem a Valéria se você tem um empreendimento, entendeu? Ela tem uma visão panorâmica de 360 graus. Que mulher do céu, que legal! Nossa, Não, e muito a legal. gente está falando sobre plano de contingência, e era para a gente estar falando sobre planejamento. É verdade. Marca aqui nos comentários se você quer um podcast de plano de contingência. Gente, tem muita coisa para falar sobre isso, né? Tem muitas coisas, a Mas gente o plano pode de depois. contingência, na verdade, ele Faz não parte sai do do planejamento, né? planejamento. Sim, são ações que a gente precisa ter antecipadas para ficar mais fácil da gente resolver ou para a equipe ficar mais fácil de resolver. Vamos supor que não seja você a pessoa a atender essas pessoas queixosas, tá? O seu atendimento. Você só faz a parte da análise, da reunião, do tete a tete. Mas antes de você tem a sua assistente que faz toda a triagem, que passa todas as informações. Ela precisa ter todas as etapas claras para ela. Então, precisa de um planejamento, um processo muito bem definido para que ela saiba como lidar com aquele cliente. E se na comunicação dela alguma coisa não foi assertiva e ele volta depois para reclamar de alguma coisa depois do seu atendimento, quais são as ações, tipo, cliente ligou para ela, olha, não gostei disso, disso, disso. Ela já abre o Note, um exemplo, abre o Note e fala assim: o cliente está reclamando de. Aqui, isso daqui, é isso aqui que eu tenho que responder. Já tá lá para ela, Ah, entendi, Nossa, entendeu? entendi. Aham. Nossa, adorei, adorei, Valéria. Porque aí, no caso, você alinha toda a sua equipe ou possíveis pessoas que você vai contratar lá na frente. Exatamente. Nossa, que tudo. O plano de contingência a gente usa mais para empresa. É uma palavra chique para a gente falar para a empresa, mas ela cabe em todas as situações. Dentro da nossa vida, em situações da empresa. Se você é uma eu presa, uma pessoa que trabalha sozinha, vai caber para você. Se você tem uma equipe, então é fundamental. Sim, com certeza. Mas você sabe que eu acho que a maioria não faz isso, né? Não, não Não faz. faz isso, de Não. verdade. Meus pais sempre foram empresários. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Pode Verdade. ser que seja outros nomes, mas pergunta depois, Não, mas ele questiona. não tinha. Eu cresci nesse Hum. meio e eu sei que eles não tinham planejamento nenhum, entende? Tanto que faliram, tá, gente? Não são, entendeu? Faliu. Não, a empresa da minha mãe permanece, meu irmão que tá cuidando, mas não tinha, não, essas coisas, sabe? Assim, era tudo na sensibilidade, tudo no, se virando os Um 30. feeling.
No feeling, exatamente. Meu Deus do céu. Então, Nossa. isso é o perigo, isso que é o perigo. É, Assim, o que a gente estava falando no começo sobre o planejamento é que o planejamento não está escrito em pedra, não é porque você determinou aquilo que vai acontecer exatamente daquele jeito. A gente tem que ter esse feeling, né? Esse jogo de cintura, mas a gente precisa ter um planejamento, porque quando a gente tem esse planejamento, a gente está conseguindo ver além, né? E aí, com isso, né, ter esse jogo de cintura, a gente sabe, olha, isso daqui, esse mês vai ter que ser menos, né? Porque eu sei que eu coloquei, tipo, 200, mas a gente vai fazer uns 50, 80 aqui, porque né? Eu tô sentindo que não vai ser legal isso daqui agora. Então, assim, a gente faz um planejamento porque é uma estratégia, é um jeito da gente lidar com as situações, da gente prever o futuro, e aí a gente vai usando o feeling, né? Dentro desse planejamento, não exato. fora. Não, e a Valéria é legal porque ela fala, você fala meiguinha, viu? Nessas partes, e você vai meio que misericórdia, porque se fosse papo. E sabe o que eu ia falar com você? Gente, coloca aí nos comentários, hashtag queremos Valéria na nossa vida. Porque eu quero uma Valéria na minha vida. Coitada, se ela for na minha casa, meu Deus do céu. Não, ó, mas ó, gente, uma coisa que vocês têm que entender, não é porque a pessoa tem uma organização em algumas áreas que ela vai ser organizada em tudo, tá? Então, assim, tem prioridades, existem prioridades, a gente quer organizar tudo, quer tudo do nosso jeito, mas existem prioridades, a gente não consegue fazer tudo, então, assim, não adianta falar assim, minha casa tá uma bagunça, se você vier na minha casa também, hoje, agora, Gente, então. mas ó, imagina a bagunça de uma pessoa que tem toda uma programação, todo um planejamento. Sabe o que que é? É aquele paninho que tá em cima da mesa que na verdade era para estar pendurado, entendeu? Tô brincando. Eu não sei, gente. Mas, ô, Valéria, e o que que você pode falar assim que as pessoas guardem na mente em relação da importância do planejamento? Uma delas que eu, né, nessa minha parte de conhecimento que é natural, eu correr para elas, evita muito estresse, né? Evita Evita muito muito estresse. estresse, muita síndrome de burnout, que é o que mais tem, a gente vê hoje aí, principalmente também, né, para todos que moram em qualquer país, mas a gente que está aqui no Japão vem com aquele objetivo fixo de ganhar dinheiro, estamos fora do Brasil, viemos para o Japão para trabalhar. Se não tiver esse planejamento, a gente surta, É, praticamente. E tem é muitas verdade. pessoas, né, que estão nessa área, assim, de surto, depressão, crise de ansiedade, por falta de planejamento, eu acho, hein, Valéria? Você não acha? Eu acho que é por falta de autoconhecimento, e planejamento Também, e mais um monte de outras coisas. não é? Mas olha, sobre planejamento, né, uma coisa que eu acho que é muito importante, o motivo pelo qual eu acho que é muito importante é deixar claro o que a gente quer, né? Então, assim, por quê? Você estava falando de evitar o estresse. Eu conheço pessoas que, por não conseguir fazer o que foi planejado, surta. Ah, Então, tipo, o entendi. estresse fica muito grande. Mas quando a gente para analisar o porquê que aquela pessoa não fez o planejamento, foi porque colocou milhões de outras coisas, não sabe falar não. E coloca milhões de outras coisas na frente. Não sabe identificar prioridades, não sabe, quer tudo, quer organizar tudo. Por isso que eu falei assim, não adianta falar que uma pessoa organizada é organizada em todas as áreas da vida, ela surta. Entendeu? E Sim. eu tive que aprender isso, né? Então eu tive que abrir mão de algumas coisas. E então, assim, hoje em dia, casa não é a minha prioridade, mas eu conheço pessoas, minha mãe, se ela vem na minha casa, ela surta, entendeu? Porque a casa para ela tem que estar impecável. Então, Sim, são sim. níveis de prioridades diferentes para determinadas coisas que a gente precisa aprender. Então, se uma pessoa, eu lembro que uma amiga minha, quando a gente começou a estudar o Nihongando, né, 5 anos atrás, ela falou assim: gente, se minha casa tiver uma bagunça, eu não consigo estudar, eu não consigo me concentrar. E ela tinha Nossa, 2 filhos da mesma idade que os meus, que eram pequenos. nossa, Então a não casa tem estava como. sempre uma bagunça e ela não conseguia estudar. E aí eu falei para ela: enquanto você não desapegar disso, você não vai conseguir estudar. Sendo que ela Verdade. parou, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender quais são as necessidades. Para É. ela, era mais importante a casa do que ela estudar. Eu, depois de passar por muitos perrengues com os meninos, né, eu entendi que
aquela bagunça era momentânea. Hoje em dia eles arrumam uma casa, entendeu? Então, assim, é claro, né? Tem checklist deles lá. É Hoje em claro dia que eles arrumam uma seguirem casa. planejamento. Filhos de Valéria seguem planejamento, gente. Filhos de Eles Mariana criam. sabem Não, fazer gente, massagem cardíaca. mas os meus filhos, eles criam o planejamento deles. Eu deixo eles escolherem as Então, atividades. legal, sim, não é? Mas eu falo, gente, as mães têm que passar adiante o conhecimento, né? É isso que eu tô falando, que nem os seus filhos sabem fazer o planejamento deles, escolher o que eles querem. Os meus não sabem. Não sabem mesmo, de verdade, sabe? Tanto que às vezes eu falo para eles, vamos fazer isso, vamos fazer, não sei o que, não sabe, não quer fazer, né? Porque aí eu também nessa área, eu já não sou expert. Mas os meus filhos, eles sabem dos temperamentos deles. E eles sabem impor, se posicionar em relação a quem eles são. Então, a gente, como mulheres, já aproveitando esse gancho, a gente precisa passar o nosso conhecimento para as crianças, para os nossos filhos, primos, sobrinhos, né? Para que eles também entendam e absorvam tudo aquilo que a gente conhece. Né? Então, nada Exatamente. mais do que os filhos da Valéria saber de planejamento, gente. Olha, uma vez, né, na minha igreja, teve uma frase que me marcou muito, que foi assim: quando você ensina um homem, você está ensinando aquele homem. Quando você ensina uma mulher, você ensina gerações. Nossa, verdade. Aqui, ó, até me arrepia, assim, que eu falo assim, Nossa, é gente. verdade. É verdade, viu? Porque a E mulher é tá assim, olhando para trás, olhando para todas as histórias, e é realmente. Então, voltando para o assunto, né, do planejamento. O que é mais importante é você saber o caminho que você precisa seguir, né, as ações que você precisa fazer para chegar naquele determinado resultado que você quer. Gente, vocês vão me ouvir muito falar sobre resultado, porque é o que me move, pode não ser o que te move, tá? Se você é o tipo de pessoa, eu tenho uma amiga que ela só se move se ela ganhar um chocolatinho no final da noite. Se dê esse chocolatinho no final da noite, não importa o que a nutricionista fale, se dê esse chocolate no final da noite. Nutricionistas não me matem. Mas façam, porque são essas ações que você vai fazer que vai te trazer resultados e você não vai desistir depois. Então, se você está empreendendo e sabe que você tem que estar lá fazendo a administração financeira da sua loja, mas está assistindo Netflix, você Sim, está deixando de fazer o que você tem que fazer. Eu sei que é chato, mas é é. importante. Para você ter resultados e não desistir no meio do caminho, você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, assim, tem muitas coisas. Gente, eu odeio fazer relatório. Relatório de reunião, porque, tipo, eu escrevo, enquanto a gente tá na reunião, eu vou escrevendo, só garrancho. Depois eu tenho que decifrar o que eu escrevi e passar tudo pro computador. Eu odeio fazer isso. Uhum. Pagaria alguém para decifrar essas coisas e fazer para mim. Mas são pontos importantes porque eu reviso tudo que foi falado e vai fixando na minha cabeça as coisas que eu preciso fazer e os resultados que o meu cliente precisa. Então é uma coisa importante ser feita. Gosto? Não gosto, mas tem que ser feito, eu faço. Mas tem muitas coisas no seu caminho que você não vai gostar de fazer e você precisa. Se você não fizer, você não vai atingir o resultado que você espera. Então, o planejamento ele vai ser para te mostrar o que você precisa fazer. Precisa ser naquele momento? Talvez não. Talvez você seu filho está doente, você quer assistir Netflix com ele naquele momento, fica agarradinha com ele. Depois que ele dormir, você vai lá, tira uns 5 minutos e faz. Às vezes 5 minutos é melhor do que nada. Então, assim, a gente tem que aprender a ser maleável. Vai ter dias que o seu planejamento vai por água abaixo. A escola vai ligar, o seu filho vai ficar doente, você vai ficar doente. Gente, eu tô com 1 milhão de coisas atrasadas porque eu tô 2 semanas gripada. Então, assim, eu tinha que estar gravando um monte de coisa que daí eu gravo a voz some. Então, tipo, coisas que eu poderia ter feito em 2, 3 dias, tá 2 semanas parado. Então, eu vou me estressar com isso? Não tem como me Não, estressar. Se eu me estressar, meu corpo não se recupera. Então, deixa. Quando eu ficar exato. bem de novo, aí eu metralho. Faço tudo de uma vez, entendeu? Mas enquanto isso, eu tô na minha zona, tipo, na minha caminha, descansando, fazendo coisinhas menores, só relatórios que são chatos, mas tá lá sendo feito. Então, assim, a gente precisa aprender a dosar. Então, não é porque tá a parte mais importante do planejamento. Ele vai te mostrar o caminho, mas não é porque tá escrito
ali, que é o que realmente 100% cravado em pedra que deve ser feito. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Criem um planejamento, mas criem consciente do níveis de prioridade das suas ações e de que pode ser que aquilo não venha a acontecer. Mas sem um planejamento, os seus resultados vão ser medíocres ou vão ser ruins. Verdade, verdade mesmo. Ai, falou tudo. E é o que fala, né? Nessa parte do planejamento, na verdade, é a disciplina que te traz a liberdade, né? A disciplina de fazer ele todos os dias, ou fazer o que precisa fazer, ele vai te dar essa liberdade, né? Então, isso é algo que às vezes a gente quer correr, mas na verdade, se a gente não faz, a gente fica preso, né? Uhum, Uma rotina toda bagunçada, sem o resultado que a gente espera. exatamente. Amei, 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 amei mesmo, Valéria. Nossa, amei. Que a gente venha se planejar mais e ter essa consciência. Gente, mas assim, o plano de contingência não vai sair da minha cabeça. Que bom! Mas, Valéria, você quer dar um último recado? Que antes eu quero 5 minutos para falar algo. Que nós vamos encerrar o podcast, mas antes de encerrar o podcast, eu quero fazer algo. Quer dar Ó, uma considerações finais? então, as últimas considerações é que aproveitar que você está no início do ano, você já está atrasada, tá? A gente está aqui no terceiro podcast, então já tem Sim, três verdade, semanas já de que o ano começou e você já perdeu muito dinheiro se você é uma empresária. verdade. Então, Ai, essa doeu, planeje, gente. planejem com antecedência, tá? E quando eu falo planejem-se com antecedência, eu sei que para algumas pessoas é muito difícil ver um ano além. Então, comece menor. Vê 3 meses. Eu tô falando comece menor, ver 3 meses, mas uma vez eu falei isso para uma cliente, ela falou assim: você falou para ver menor, tô falando para ver 3 meses na frente. Mas começa a ver trimestres, né? Então, porque isso, de mês em mês, você fazer mês em mês, vai ser mais difícil você atingir um resultado relevante no final do ano. Então, começa a tentar se organizar para 3 meses. Estabeleça um objetivo principal. Que não seja, por exemplo, sair da fábrica. Sair da fábrica é uma consequência, não é um objetivo. Vender mais depende do que realmente você está considerando vender mais, mas normalmente também não é um objetivo principal, tá? Então, analisem qual é o seu objetivo, criem metas mês a mês, semana a semana, dia a dia, para que você consiga criar uma rotina estabelecida que te gere resultados, processos internos que te façam entender onde você está errando e quais são as coisas que te dão resultado, e dessa forma você vai crescendo, de 3 meses você vai para 6 meses, faz igual o plano, igual que eu falei sobre o armazenamento doméstico. Começa com um tempo, depois você vai ampliando, depois você já está vendo 6 meses, depois você já está vendo um ano, depois você já está vendo 10 anos. Então Uau. vai de pouquinho em pouquinho, mas vai ampliando. E você pode também ir lá no meu canal do YouTube, assistir as aulas que eu deixei lá, e também pode entrar lá no meu perfil, no Proativa Underline, Proativa Underline Projetos Empresariais, e também estudar tudo que tem lá de conteúdo, porque são conteúdos riquíssimos. E eu acrescento ainda mais uma coisa, tá, gente? Eu, como mentora comportamental, eu falo. Claro, é muito bom pegar essas dicas, é excelente. É bom escutar podcast, é ótimo. Mas eu falo, tenha sempre alguém para te guiar, né? E naquela área que você não domina, porque a gente não consegue fazer isso sozinha. O que você vai fazer sozinha, vai tentar fazer sozinha, sei lá, em 6 meses, você pegando alguém para te guiar, sendo que ela já é expert nisso, você vai demorar 3 meses ou até menos, né? Porque você não tem o domínio das ações que precisa ser feito para dominar, por exemplo, o planejamento. Então, pare de ser turrão, pare de ser cabeça dura, de achar que você vai conseguir sozinho, entende? Claro que você pode tentar, não tem nada de errado nisso, mas muito melhor se você pegar alguém para te ajudar, e aí eu te indico, vá atrás da Valéria. Pegue os Falando, trabalhos dela, né? Vai fazer um orçamento, vai conversar, porque vai, assim, agilizar muito, né, o seu tempo na sua empresa.
Um adentro, né, sobre isso, eu em dezembro comecei não, eu abri as vagas para agora em janeiro a gente começar o Desperte de Seu Destino, que é a minha mentoria, né, de 6 meses, onde tem 20 aulas sobre autoconhecimento, planejamento e resultados, e ainda 12 encontros ao vivo comigo. Então, assim, não tem mais inscrição, mas no mês 7 eu vou abrir de novo. Se você quiser, já vai mapeando todas essas coisas para entrar futuramente. Verdade, verdade. Muito legal, né? Fechou? E muito obrigada a todos vocês. Assistem os podcasts anteriores, tem muitos assuntos legais. Estamos no YouTube, estamos aqui no áudio. E fique aguardando o próximo podcast. Você sabe qual que é o próximo, Valéria? Você O lembra? próximo tema eu acho. Não é narcisismo? Eu não consigo falar essa palavra, gente. Narcisismo. Gente, vocês têm sugestão Narcisismo. para os podcasts, enquanto a Valéria vê aí o próximo. Manda pra gente, coloca nos comentários, coloca lá nosso inbox no direct do Instagram, que vai ser muito bem-vindo, viu? A gente Qual vai que falar é? sobre inteligência emocional. Ai, que ótimo, gente. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau.